Queridos amigos, prezados irmãos, que Jesus possa nos abençoar e nos manter sempre na sua paz. Antes que alguém crie alguma expectativa, eu gostaria de dizer que no início da reunião, antes de começar a reunião, um colega me perguntou se eu já ia dizer logo para ele qual era o propósito da vida. E eu confessei a ele que eu também não sabia. Então, se alguém tem uma expectativa, eu posso só dizer que eu vou dar algumas pistas. E talvez eu consiga responder em parte, até porque esse é um assunto que de fato envolve uma análise mais profunda da nossa própria existência. Mas eu gostaria de começar falando de um dos personagens mais interessantes da mitologia grega, que é Sísifo. Sísifo era o rei de Corinto e era tido como o mais esperto entre os homens. E, apesar da sua astúcia, e talvez exatamente por causa da sua astúcia, ele se via sempre envolvido em problemas, em situações difíceis. Até que um dia Sísifo foi arrumar encrenca com Zeus, o rei dos deuses. E Zeus aplicou em Sísifo um castigo especial. Sísifo foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Só que quando essa pedra ia chegando no topo, ela rolava a ladeira abaixo e Sísifo tinha que novamente voltar e recomeçar a sua tarefa até o fim dos tempos. Castigo, hein? Mas a história de Sísifo, a mitologia dentro da mitologia grega, costuma trazer para nós algumas reflexões importantes sobre a nossa existência. Porque Sísifo nos traz a ideia de um desperdício de vida, de um gasto inútil de energia, de não saber por que está fazendo isso. E parece que, muitas vezes, esse é um sentimento que acompanha as nossas vidas também, as vidas de muitas pessoas. Alguns vivem presos numa rotina, num cotidiano que não é satisfatório. Outros se veem limitados devido às questões de ter que cuidar da família, ou às questões do trabalho, ou devido às limitações da própria vida. Tem muitos que vivem assolados por um estresse tão agudo, enquanto que outros vivem num certo marasmo, num certo tédio. Tem aqueles que vivem tão apressados, angustiados, competitivos, com medo de que, se não fizer assim, não vão conseguir fazer ou alcançar as suas metas. E tem aqueles que alcançam essas metas e percebem que não valeu a pena o investimento. Tem ainda aqueles que finalmente esperam um dia conseguir, através de aquisições materiais, da prosperidade que promete liberdade, que promete crescimento, mas tem aqueles que já conseguem hoje usufruir dessa relativa liberdade, mas que ainda assim não conseguem sentir a vida com um propósito, não conseguem perceber o real significado da vida. Então, fica a pergunta, qual é então o propósito da nossa existência? Eu disse que sabia em parte porque eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre esse assunto. Porque não há uma resposta simples, mas há a construção de uma resposta. Então eu peço um pouquinho de paciência para que nós acompanhemos uma linha de raciocínio que eu começo a partir do Eckhart Tolle, aquele mestre espiritual, autor do Poder do Agora, autor do Poder do Silêncio e também, mais recentemente, o Despertar de uma Nova Consciência. E é exatamente nesse livro, o Despertar de uma Nova Consciência, que ele diz que o grande equívoco nosso é procurar um propósito no nível exterior, através do fazer. Porque ele diz que o nosso principal propósito é no nível interior. Então nós
temos um propósito primário e temos um propósito secundário. Ele diz que o nível ou o propósito primário é nós trazermos a consciência do ser para esse mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele escreve o ser com S maiúsculo. Trazer a consciência para esse mundo do ser é exatamente trazer a consciência de Deus ou aquilo que mais podemos experimentar como a presença de Deus, que é o amor. Então, o propósito primário de todo ser humano, de todos nós aqui, é ser um instrumento através do qual o amor de Deus penetra nesse mundo. O propósito secundário qual é? Qualquer coisa que você vá fazer. Qualquer ação que você faça. Desde as mais simples às mais complexas. Tem a ver com o nosso mapa reencarnatório. Quando a gente vê esse mundo, existem algumas tarefas a serem feitas, existem alguns propósitos a serem alcançados, mas isso é secundário. Primeiro é preciso que nós estejamos em contato com o propósito primário, que é ser um instrumento através do qual o amor de Deus vem a esse mundo. E eu fiquei pensando nessa afirmação do Toller e procurei refletir e ver se tinha algum fundamento de fato, bebendo na fonte das Escrituras Sagradas. E vi que Jesus, ele dizia que o primeiro mandamento, o mais importante, era o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Propósito primário. Toda a lei e todos os profetas estão inseridos nesse princípio. Ou seja, o que é a lei? A construção, o fazer, que geraram religiões, filosofias. Isso é secundário. O mais importante é o propósito primário, que é o amor. O resto é secundário. Aí quando eu me lembrei da epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que se ele falasse a língua dos anjos e dos homens, se ele entregasse o seu corpo para ser queimado, olha, tudo isso propósito secundário. Nada disso teria importância se não houvesse o amor, propósito primário. E lembrei do lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, amor posto em prática. Não há salvação. O que é salvação? Crescimento, evolução, libertação, o fazer, o secundário. Aí eu me lembrei também de uma música que nós cantamos muitas vezes aqui, Oração a Francisco de Assis, que começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Propósito primário. Um canal por onde o amor venha a esse mundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Propósito secundário. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Propósito secundário. Só fazemos se o propósito primário estiver valendo. E aí eu fiquei pensando sobre essa construção do propósito primário e do propósito secundário. Lembrando, o primeiro tem a ver com todos nós e o segundo tem a ver especificamente com cada um de nós. Por isso que não dá para responder. Ora, como é então que eu vivo esses dois propósitos? Bom, em primeiro lugar, nós falamos de uma forma didática, porque esses dois propósitos não dá para a gente separar um do outro. Na verdade, eles estão intricados. Eles estão juntos. Então, quando nós sentimos aquela tristeza, aquele pesar, como se a vida fosse uma grande pedra que nós empurrássemos a ladeira abaixo e parece que não adianta nada, porque temos que repeti-la muitas vezes ad infinito. Quando isso acontece, é o primeiro sinal de que existe um desalinhamento entre o propósito primário e o propósito secundário. Estamos, então, desalinhados. E como é que a gente faz para alinhar? Ora, trazendo a qualidade do amor para aquilo que a gente faz. A gente fala em amor, parece uma coisa assim tão distante, que a gente diz assim: puxa, eu já sei disso, mas é tão difícil amar. Ora, nos lembremos de que amar é um verbo de ação. E as grandes coisas não podem prescindir das pequenas coisas. Então, o amar que eu me refiro é nós praticarmos esses atos de estarmos presentes no aqui e agora e sermos um canal por onde a paz vem esse mundo,
nas pequenas coisas, a princípio. As grandes é a fantasia favorita do ego. Ah, não, eu quero ser um Chico Xavier. Acho tão bacana quando ele ama daquele jeito. Ah, eu já me sinto ele. E aí a gente já sai andando igual a ele, até daquele jeito devagar, daquele sorriso, e torcendo para que o cabelo caia, para colocar uma peruca, para ficar igual a ele. Não funciona. Não funciona. É uma fantasia do ego. O amor se constrói a partir das pequenas atitudes. Vocês querem ver um exemplo simples? Aqui no Paz e Bem. Fiquei pensando nisso. Qual é o propósito primário dos trabalhadores desta casa espírita? Ser o instrumento da paz. Um canal por onde o amor de Deus vem a esse mundo. Propósito secundário, qualquer coisa que eles venham fazer aqui. Colocar uma lâmpada, arrumar as cadeiras, fazer a recepção, fazer uma palestra, comentar uma música, tocar. Não importa. Isso é propósito secundário. Por isso que todas as tarefas aqui são extremamente importantes. Por quê? Porque cada um dá o melhor de si. Aqui não é um trabalho remunerado, é de graça, é espontâneo, é um ato de amor. Qual o resultado disso? Esse campo vibracional no qual nós nos encontramos. Ou vocês duvidam que esse campo é criado do acaso? Não. É o trabalho da espiritualidade em conjunto com cada pessoa que doa-se, tornando um canal para que a paz venha a este ambiente. É cada um. Não importa a tarefa. Se alguém disser assim, mas a minha tarefa é mais importante, porque eu não ajeito as cadeiras, eu faço Aí nesse momento ele está saindo do alinhamento, porque ele está permitindo que o ego assuma o comando da sua vida. Viver alinhado, portanto, é estar presente em cada momento, sendo um instrumento da paz ou um canal por onde o amor venha para aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, vou começar com os exemplos simples, porque eu sou fã dos pequenos exemplos, porque são eles que nos levam às grandes conquistas. Vocês vão sair daqui agora e vão para casa. E muitos provavelmente vão de carro. Propósito primário, simplesmente dirijam seus carros. Estejam conscientes, estejam presentes. Sintam todos os seus movimentos. Não tenham ansiedade de chegar em casa. Propósito secundário, chegar em casa. Amanhã, talvez, sexta-feira, alguns de vocês podem pegar um desses famosos engarrafamentos que aqui já tem bastante. Quando tiver no engarrafamento, dando devagar, lembre-se, propósito primário, ser um instrumento através do qual a paz venha a esse ambiente. Vou ficar presente. Propósito secundário, chegar onde eu vou chegar. Primário, nesse momento, ficar no aqui e agora, procurar sentir o que está acontecendo comigo e ser um canal por onde o amor se manifesta. Isso é pouca coisa? Não. O trânsito, ele é tão neurótico, caótico, que, acreditem, quando uma pessoa apenas modifica o seu padrão vibratório, ela é capaz de influenciar uma fila inteira de carros. É impressionante como isso acontece. Então, propósito primário é tudo que a gente faz. Aproveitem depois da reunião e façam esse alinhamento com a pessoa que você for conversar, com a pessoa quando você chegar em casa, ou amanhã no seu trabalho, quando você estiver diante dela, esteja presente. Dê a ela o máximo de atenção que você puder. Seja um canal por onde a inspiração do alto possa se manifestar. Apenas esteja presente e escute com atenção. Propósito primário. Propósito secundário, qualquer coisa que você vá pedir a ela, qualquer resultado de interação que você busque, não importa. Quando for comer, vocês sabiam que comer com amor não engorda? É o melhor regime do mundo. Como é que é isso? Comer com amor é simplesmente a gente comer estando presente. Mas é muito difícil. Experimente uma garfada e antes de ingerir, olhe para a comida. Perceba que ali existe energia. Lembre-se da física quântica. Deus está em tudo. Que beleza. Respira e mastiga, sentindo o gosto dos alimentos. Olha, eu fui dizer isso para uma amiga uma vez, ela disse, mas eu comecei a fazer, mas tive vontade de jogar o prato, estivesse na minha frente. Eu tinha acertado você, porque esse exercício é horrível.
Claro que é no começo, porque a energia da excitação, da ansiedade, ela quer sair, ela não fica na nossa bateria espiritual. Então, quando a gente come com amor, nós começamos a comer só a quantidade que a gente necessita. Propósito primário, simplesmente comer com amor. Propósito secundário, se alimentar o corpo, ganhar energias. Amanhã eu vou para a minha academia ou fazer minha caminhada. Propósito primário, simplesmente levantar o peso ou simplesmente correr. Propósito secundário, perder peso, melhorar a questão física, não importa. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que quando vivemos esse propósito primário, nós estamos alinhados com o propósito secundário, a vida começa a tomar rumos diferentes. E aí nós começamos a perceber melhor o que nos cabe fazer nesse mundo. Então finalmente você vai dizer agora qual é o meu propósito secundário. Ainda não. Até porque isso é uma tarefa de cada um de nós. Mas eu posso continuar dando pistas. Sabe como é que a gente sabe que o nosso propósito está alinhado? Quando tudo que a gente fizer passar pelo crivo da ação desperta, que é o prazer, que é aceitação, prazer e entusiasmo. Aceitação, prazer e entusiasmo. Qualquer coisa que a gente faça que não estiver dentro desses 3 padrões vibratórios, não faça, porque vai gerar sofrimento. A partir daí você começa a perceber mais claramente o que é que sua alma quer nesse mundo. Aceitação. Muito bem. Será que está mesmo alinhado o meu propósito? Bom, aceitação é assim, é quando você está numa situação que você não pode mudar, que você precisa fazer, e aí você aceita momentaneamente que aquela situação não pode ser de outra forma. O Eckhart até dá esse exemplo. Imaginemos que você esteja num local escuro, o pneu fura do carro, exatamente no local escuro, deserto e perigoso, e está chovendo. Aí, sozinho também. Sem celular. E não tem nem certeza se o step está cheio. Nem lembro qual foi a última vez que trocou um pneu. Nem celular não tinha. Tem gente aqui piorando a situação. Nem celular tinha. Quer piorar mais um pouco? Pode falar. Antigamente, quando era menino, tinha uma brincadeira. Dizia assim, ainda é possível tinha uma ferida na perna e o pinto dando uma picada todo tempo em cima, né? Mas enfim, uma situação bastante adversa. O que é que acontece? Aceitação. O que é aceitação? É realizar aquela tarefa sem ficar brigando com ela. Não adianta ficar amaldiçoando a vida, os deuses, quem botou aquele pneu ou quem botou aquele prego. Não. É simplesmente fazer o que tem que fazer e fazer alinhado com o seu propósito interior, seu propósito primário e o propósito secundário. A ação, a aceitação não é nada de passividade, pelo contrário, é ativo, porque você perde menos energia, você não fica refém das emoções. Você pode não gostar do que está fazendo, e realmente ninguém gosta, mas você realiza a tarefa. Como é que você sabe que você está vivendo o padrão energético, o padrão vibratório da aceitação? Porque você fica em paz. Cada tarefa que você faz dentro desse padrão da aceitação, você faz, embora não gostando, mas você se sente em paz. Lembra do exemplo do lavar a louça que o Júnior acabou de dizer? Pois é. Hoje à noite tem muita gente que vai chegar em casa, doido que a pia esteja bem cheia de louça suja para trabalhar a aceitação. Né? Mas, gente, eu tomei contato com essa forma há muitos anos, quando eu fazia faculdade, e eu fazia faculdade na Unifor, e eu pegava um trem bezerro Unifor lotado. E um colega disse assim, olha, aceite aquilo que você não pode mudar, e você vai ver que você vai se sentir em paz. Aí eu assim fiz, lá lotado, ônibus, comecei a me irritar com calor, com as pessoas se acotovelando, eu ali no meio, estava incomodado. Eu lembrei disso, aí finalmente eu disse, eu vou relaxar e vou trabalhar a aceitação. Aí comecei a imaginar que ali era uma bela sauna. Eu me lembro que o suor escorria pelas minhas costas. Que delícia! Que maravilha! Uma sauna bem frequentada. Bem frequentada. Eu desci encharcado e em paz. Aceitação é isso. E quantas situações a gente pode
e encontra no nosso dia a dia. Aí vem a segunda ação desperta, o prazer. O prazer é quando o nosso propósito primário está alinhado com o propósito secundário, no sentido de que nós passamos a gostar de fato, porque é algo que nos dá prazer. É aquela pessoa que gosta de tocar e encontra um outro que também gosta. Que beleza, né? E aí eles sentam e realizam uma ação prazerosa. Como é que eu sei que eu estou na segunda modalidade da ação desperta? Porque a gente perde a noção do tempo. Aquela pessoa que faz algo por prazer e está alinhado, ela não se liga no tempo. De repente, puxa, já passou, já terminou, estava tão bom. Eu me lembro que no livro A Descoberta do Fluxo, que é um livro interessante, que fala academicamente como as pessoas se sentem conectadas nesse alinhamento. Tinha um caso de pessoas, por exemplo, que diziam, olha, eu adoro fazer cirurgia, eu sou cirurgião, sou médico, adoro. E quando eu estou fazendo, eu perco a noção do tempo, porque para mim é prazeroso fazer aquilo. E o mais curioso ou interessante é que eu ainda ganho para fazer isso. Quando a gente estiver alinhado com o prazer, nós estamos num alinhamento em equilíbrio. O mais interessante é que qualquer atividade que a gente tiver presente, que a gente tiver no aqui e agora, nós vamos encontrar prazer. Às vezes não dá no começo, mas se persistir, a gente encontra. Quero dizer também que quando a gente estiver amanhã na fila ou no engarrafamento, e que a gente começar a dizer, você é um instrumento da paz, coisa nenhuma, esse trânsito horrível, que irritação, se eu pudesse, aquela pessoa saiu de casa só para me irritar, está na minha frente e não anda. Nessa hora, apenas esteja presente no aqui e agora. Trabalhe o amor por si. Deixe que a emoção venha e olhe para ela com amor, sim, porque aquela emoção faz parte do ego. E o ego se dissolve a cada olhada que ele recebe do amor. Gente, o mais interessante é que todas as vezes que a gente olha, a gente ganha alguma coisa. Cada vez que a gente está presente e consegue olhar para o ego, sem julgar, sem criticar, sem condenar, apenas olhando com amor, a gente ganha em libertação desses processos do ego que tanto trazem sofrimento a todos nós. Olha só, a partir daí, nós já começamos a perceber qual é o nosso propósito nesse mundo. O que é que me dá prazer? Algumas pessoas adoram fazer coisas relacionadas às artes, outras à música, outras gostam de tarefas mais técnicas, outras adoram lidar com gente. Então, observe o que é que a sua alma pede. O que é que você realiza com prazer? A partir daí, você pode passar para a terceira e última ação desperta, que é o entusiasmo. Nesse momento, esteja certo, você já está de posse do que você veio fazer nesse mundo. Porque além de você ter prazer naquilo que você faz, você coloca um objetivo. Quando você coloca um objetivo, uma meta, esse prazer ganha uma dinamicidade tal que nós somos inundados por uma energia nova para realizar grandes coisas. Mas se a gente não realizar grandes coisas no sentido de quantidade, podemos também ter entusiasmo em fazer coisas que talvez o mundo não aplauda. Mas esse vai ser o nosso propósito. Talvez nós tenhamos que conviver com pessoas que a gente tem dificuldades. A gente pode não gostar, mas trabalha a aceitação. Com o tempo e através da ação do amor, é possível modificar padrões que foram criados em outras vidas? Sim, é possível. É possível que nós estejamos vivendo uma situação de expiações ou de provas? Sim, é possível. Mas vivendo na minha área com esses três propósitos, aliás, com essa ação desperta, essas três modalidades de ação desperta, nós somos capazes de estar nesse mundo, observar as tarefas que nos cabem, observar o que é que a alma nos pede para fazer e ter o entusiasmo para realizar aquilo para o qual nós viemos a esse planeta. Às vezes não é só uma tarefa, às vezes são várias, mas é preciso que nós estejamos atentos ao que nos dá prazer e ao alinhamento do nosso propósito primário. Primário, secundário. Principal, o primário. Bom, finalizando, eu queria dizer para vocês que essa não é uma tarefa que a gente faz, que a gente recebe de graça. Essa é uma tarefa de conquista, como eu disse no começo. Se
vocês perceberem que isso que eu disse faz algum sentido, isso é um sinal de que vocês estão já com o processo do despertar espiritual em andamento. E é preciso que haja um comprometimento. Um comprometimento com a nossa alma. O que é que a minha alma pede? O que é que eu posso fazer com os recursos que Deus me deu, propósito primário, no sentido do sentir o amor, para trazer o amor de Deus onde eu estiver. Seja eu um engraxate, seja eu um cirurgião. Não importa. Em qualquer lugar onde eu estiver. Esse vai ser meu propósito primário. Ser um instrumento através do qual o amor de Deus vem a esse mundo. Ser um instrumento da paz. E eu queria finalizar falando sobre um cara que eu acho fantástico e que faz parte da nossa contemporaneidade, né? Que é o Nelson Mandela. Porque ele é uma pessoa que, para mim, ele viveu o seu propósito primário alinhado com o seu propósito secundário. Ele passou 30 anos na prisão, não foi fácil. E quando ele saiu de lá, ele poderia ter feito o que todos acham que ele deveria, todos esperavam que ele fizesse. Ou seja, fazer um processo de defesa das pessoas de pele negra contra os brancos, acirrar mais ainda a guerra, só que dessa vez nós somos maioria, vocês são minoria, aumentar ainda mais a segregação, disseminar o ódio. Mas ele fez exatamente o contrário. Porque ele se tornou o instrumento através do qual o amor de Deus vem para esse mundo. Propósito primário. Propósito secundário, o que ele veio a fazer? Podia ser que ele não fosse presidente, mas vivendo da forma como ele viveu, tudo que ele viesse a fazer teria significado. Quem assistiu ao filme Invictus, que fala sobre a vida dele, lembra que nos momentos mais difíceis lá na prisão, ele lia um poema do William Ernest Benjamin, que tem exatamente o nome do poema, Invictus, que deu origem ao nome do filme. É um poema que fala exatamente sobre não desistir. Não desistir do que a nossa alma pede. Não desistir dos nossos propósitos, dos nossos sonhos. Apesar de todas as dificuldades que possam acontecer. O que Sísifo não entendeu é que, ao invés de empurrar pedras, o que a vida pede é que cada um de nós viva cada passo da existência, transformando pedras em flores. E foi isso que Mandela fez. Na última estrofe desse belíssimo poema, ele diz: por ser estreita a senda, eu não declino, nem por ser pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. Muito obrigado, muita paz. Maravilhosa a palestra do nosso irmão Wesley. E agora nós ainda temos uns 5 minutinhos para tirar mais alguma coisa dele, através de perguntas que vocês queiram fazer sobre esse tema ou sobre qualquer outro, viu, Wesley? Pode ser? Nós somos mais ou menos 300 pessoas aqui. Eu não acredito que ninguém não tenha sequer uma mínima dúvidazinha, ou melhor, não tenha sequer uma indagaçãozinha que ficou na ponta da língua e que, se você estivesse sozinha com ele ou sozinho com ele, você gostaria de fazer. Eu faço agora na frente dos nossos 300 amigos aqui. Levante a mão se quiser fazer a pergunta. Ninguém? Bem, lá, pronto, nosso irmão Rogério. Diga lá, Rogério. Os caminhos para encontrar o objetivo primário e o objetivo secundário. É isso? Wesley, assim, já aproveitando a pergunta do Rogério, eu ia, se ninguém fizer essa pergunta, eu ia fazer uma, né? Como ele fez, e acho que dá para pegar as duas coisas aí.
Dá para traçar algum paralelo entre o objetivo primário e a reforma íntima? Bom, sobre como encontrar o propósito primário e o secundário, foi essa a primeira pergunta? Foi esse, os caminhos. Quais os caminhos, né? Olha, é interessante porque o propósito primário não tem assim um caminho, porque o caminho da ideia do fazer ele já é secundário. Na verdade, o portão de entrada é nós estarmos sempre presentes, no aqui e agora, para que nós possamos perceber todas as nuances e a beleza que o agora nos traz. Então, se a gente estiver muito presente em tudo que a gente fizer, nós vamos naturalmente trazer a qualidade para aquilo que a gente faz. Nós vamos fazer sempre bem feito. As pessoas com quem nós interagimos vão sentir a nossa presença e essa é uma das formas mais maravilhosas de amar. Quer amar alguém, quer demonstrar, doe a sua presença a ela. É algo fantástico sentir-se nesse campo vibracional. E o propósito secundário? Qualquer coisa que você venha fazer. Não se preocupe com tarefas grandes. Essa é a fantasia preferida do ego. Vai fazendo as coisas que você precisa fazer. Dentro da tua rotina, dentro daqueles 3 parâmetros que eu falei. Aceitação, prazer e entusiasmo. E aí você vai sentindo o que é que a sua alma pede. O que é que você quer fazer. Se você quer fazer mais ou menos. Porque quando a gente está alinhado, o universo conspira a nosso favor. A espiritualidade acaba nos proporcionando as condições para que nós possamos realizar melhor o nosso potencial. Acredito que aqui tem muitas pessoas que tenham exemplos que possam dizer assim, olhe, quando eu resolvi ouvir o reclamo da minha alma, quando eu resolvi fazer o que minha alma pedia, impressionante, as coisas começaram a se modificar, tudo deu certo, sincronicidade. Isso acontece sim. Então, em primeiro lugar, esteja presente. Deseje ser esse canal por onde o amor de Deus vem nesse mundo. Cuidado com o ego, tá? Eu sou o canal, olha só, eu sou o tal. Não, cuidado com o ego. Graças a Deus, eu quero ser apenas, como disse a oração, Francisco, ser apenas, não é muito, um canal por onde a paz vem a esse mundo. O resto você vai percebendo e a sua sabedoria interna vai te conduzindo. O paralelo com a reforma íntima é assim, quando a gente se torna um canal, a gente vai observando as coisas bacanas que a gente tem, observa também as coisas do nosso lado sombra, aquilo que a gente não gosta, e só em observar com amor, nós começamos a fazer transformação nessa sombra que atormenta tanta gente. À medida que nós vamos também observando e modificando esse padrão da sombra, nós vamos aprimorando a capacidade de ser esse canal por onde o amor vem a esse mundo. Então, esse paralelo, eu diria que é uma simbiose. À medida que nós trabalhamos o canal, nós nos tornamos melhores como seres humanos. E quando nos tornamos melhores como seres humanos, nós fazemos a reforma íntima, nós nos tornamos espíritos mais conscientes, mais amorosos e mais felizes, que afinal de contas é para isso que a gente está nesse mundo, para ser feliz.